Olá, meus caros alunos, a graça e a paz. Chegamos ao nosso segundo vídeo, no que estamos chamando de mini aulas em vídeo, aqui no grupo do CETREL. Espero que você tenha assistido ao primeiro vídeo e feito as atividades que nós colocamos de leitura e de um vídeo do pastor Heber Campos para que você pudesse assistir. Nós estamos lidando com o capítulo 4 do nosso módulo de apologética, cujo título é Como Crer em um Deus Amoroso que Permite o Sofrimento. O título do capítulo é uma pergunta também. Não sei se você já se fez essa pergunta, já passou por momentos de querer questionar a Deus. E eu queria trazer nesse primeiro instante da nossa mini aula uma reflexão a respeito das perguntas, porventura direcionadas a Deus. É pecado perguntar por que a Deus? Muitas vezes nós ouvimos que não devemos perguntar o porquê a Deus. Devemos perguntar, no máximo, para quê, qual o propósito. Entretanto, queridos, a Bíblia ela mesma traz inúmeras passagens com personagens que vão estar perguntando a Deus por que do sofrimento, por que da dor, por que da destruição, por que da violência. O questionamento faz parte da natureza humana. Nós somos seres racionais, lógicos, que gostamos de categorizar as coisas, de conceituar, de entender as coisas. Deus nos criou dessa forma. A pergunta em si, direcionada a Deus, ela por si só não é pecaminosa. Como eu disse, a Bíblia traz alguns exemplos de pessoas, de personagens que vão trazer esse questionamento a Deus. Gideão, conversando com um anjo, pergunta: Senhor, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Jó, o livro de Jó traz inúmeros questionamentos. Jó estava angustiado, Jó estava abatido, Jó clamava por socorro e direcionou perguntas a Deus. Os salmos estão recheados de questionamentos profundos a respeito da dor, a respeito do sofrimento, a respeito da situação do povo ou da situação pessoal do salmista. O livro de Eclesiastes, filosoficamente falando, ele é pessimista, niilista, parece não ver sentido nas coisas, parece que tudo é uma grande inutilidade. Os profetas trouxeram questionamentos. Jeremias, Isaías, Abacuque, que a gente pediu para que você lesse. Pergunta logo no início do seu livro: até quando, Senhor? Até quando eu vou clamar por socorro? Sei que tu me escutes. A ideia de que parece que Deus não está ouvindo, não está nem aí para a gente. Jesus na cruz faz um grande questionamento. Deus meu, por que me desamparaste? Portanto, meus caros alunos, nossas perguntas, elas por si só, elas não são pecaminosas. Elas refletem a nossa fragilidade, a nossa condição humana, a nossa precária condição humana, os nossos temores, os nossos medos. Deus quer que a gente apresente em sinceridade os nossos questionamentos a Ele. Agora, é interessante que nos questionamentos há uma pressuposição. A pressuposição de que Deus existe, de que Deus ouve oração, de que existe um Deus que se relaciona com a gente. Isso é a beleza do cristianismo, do que a gente chama de teísmo, um Deus que é pessoal. Por mais que façamos questionamentos duros, fortes, mas nós estamos fazendo questionamentos a quem? A quem existe, a Deus, que nos ouve, que nos ama, diga-se de passagem. Então, nossas perguntas por si só, elas não são pecaminosas, elas revelam a nossa condição humana e elas expressam
inconsciente ou conscientemente, a convicção de que há um Deus do outro lado da linha, nos ouvindo. Aliás, gente, a respeito de questionamento, o que é a oração? Entre outras coisas, é o espaço que Deus nos concede para nos derramarmos em sinceridade diante dele. Na oração, só cabe a verdade do nosso ser. E é nesse momento que a gente tem que derramar as lágrimas, que a gente deve apresentar os nossos questionamentos. É nesse espaço, Deus quer o nosso coração sincero. Portanto, as perguntas, por sua natureza, isolada, não são necessariamente pecaminosas. Fazem parte da nossa realidade. E Deus quer nos se relacionar com a gente por meio da oração e quer que a gente se apresente a Ele em sinceridade. Agora, os nossos questionamentos devem nos conduzir à humildade, à confiança e ao louvor. A humildade ao reconhecer a nossa fragilidade, a confiança de que Deus está ali para nos ouvir, nos atender, conforme a vontade dEle. E deve nos levar ao louvor. Não foi isso que Abacuque fez? Questionou, apresentou sua angústia, sua dor, fez uma reflexão sobre a realidade do seu tempo, questionou a Deus, mas no final disse, olha, mesmo que nada dê certo, ainda assim eu louvarei ao Senhor, o Deus da minha salvação. Ele me faz andar em lugares altos, a despeito do sofrimento e dos questionamentos. Um dos questionamentos mais fortes que é feito ao cristão ou ao cristianismo tem a ver com o problema do mal. Porque o mal existe, porque Deus permite que o mal aconteça, sendo Ele poderoso, sendo Ele bondoso. A gente precisa tratar do problema do mal sob perspectivas diferentes. Existe o mal moral e o mal natural. O mal moral tem a ver com a nossa liberdade. Aquilo que a gente escolhe fazer ou deixar de fazer e que resulta em consequências. O mal natural não depende da gente. O mal natural tem a ver com uma dimensão suprarracional. As catástrofes estão aí para mostrar isso, as epidemias e por aí vai. Outras duas perspectivas importantes da gente lembrar e falar a respeito do problema do mal tem a ver com o aspecto intelectual e o aspecto emocional. Uma coisa é tratar o problema do mal do ponto de vista teórico, filosófico. Outra coisa é encará-lo do ponto de vista pessoal, emocional, sofrimento mesmo que a pessoa está passando. São aspectos diferentes, porque uma resposta racional a quem está sofrendo não vai ajudar em nada. O C.S. Lewis, que eu indiquei leitura para vocês do livro O Problema do Sofrimento, ele tem 2 livros que tratam da questão da dor e do sofrimento. Um encarado do ponto de vista intelectual, O Problema do Sofrimento, em que ele vai defender, entre aspas, defender Deus, tentar explicar o problema do sofrimento da perspectiva cristã. Mas o segundo livro parece que o C.S. Lewis foi bombardeado. Não parece ser mais aquele defensor teórico da apologética cristã, né? Lidando com a apologética cristã. Por quê? Porque nesse segundo livro ele está diante da perda da esposa. O livro se chama Anatomia de uma Dor, um luto em observação. Aqui o C.S. Lewis parece que está arrasado. Então são 2 perspectivas para lidar com o problema do sofrimento. No caso do problema filosófico do mal, o problema que se apresenta para nós teístas, para nós cristãos, é como compatibilizar a ideia de um Deus que é todo-poderoso, que é bondoso, e que mesmo assim permite que o mal existe. Existem formulações ao longo da história da filosofia que lidam, que problematizam isso daí. Ora, como Deus é todo poderoso e permite que o mal aconteça, ele não tem força para
impedir? Ou ele não é bondoso o suficiente para não permitir que isso aconteça? Isso é colocado como um dos grandes problemas para a apologética. E de fato, o sofrimento nos atinge profundamente e é difícil mesmo responder. Do ponto de vista filosófico, uma das respostas foi encaminhada pelo filósofo cristão Alvin Plantinga, no livro Deus, a Liberdade e o Mal. Ora, do ponto de vista da lógica, do ponto de vista da filosofia, não há contradição. Quem questiona aqueles 3 pressupostos, Deus é bom, Deus é onipotente, o mal existe, como se eles não pudessem ser compatíveis, do ponto de vista da lógica filosófica, eles não são paradoxais, eles não são contraditórios. O Alvin Plantinga defende o cristianismo, defende as proposições cristãs, mostrando que do ponto de vista da lógica filosófica não existe contradição entre Deus ser bom, entre Deus ser onipotente e entre o mal existir, porque não são proposições que se anulam. Eu dizer que Deus é bom não contradiz a ideia de que o mal existe. São proposições diferentes. Bom, mas essa é uma discussão no âmbito da filosofia, da lógica filosófica. A outra discussão é mais pessoal. A gente vai lidar um pouco mais com esse tema no próximo vídeo. Espero que você nos acompanhe. Porque a gente precisa responder como a Bíblia traz as respostas para o sofrimento. Como a Bíblia responde aos questionamentos sobre o sofrimento. E aí você não pode perder o nosso próximo encontro. Enquanto isso, deixo 2 atividades para vocês. Primeiro, pesquisar o significado da palavra teodiceia. Tem a ver com esse assunto que a gente está lidando. Segundo, queria que vocês refletissem sobre a passagem de João, capítulo 9, versículos de 1 a 3. Questionam a Jesus por que um homem que é cego de nascença tinha aquele problema. Se ele tinha pecado ou se os pais tinham pecado. Jesus diz que não, nem uma coisa nem outra. Que resposta é essa, Jesus? Por que essa resposta? Vamos pensar sobre esse texto? Dê uma lida, traga o seu questionamento. No encontro virtual da gente, a gente pode aprofundar essa pergunta, esse texto bíblico. Deus abençoe vocês.